Diz assim: Entre mentes os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos e muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava a mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto, ao qual todos davam ouvidos do menor ao maior, dizendo: Este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. Aderiam a ele porque havia muito os iludira com mágicas. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados assim homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava a Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Que Deus aplique esta porção da sua palavra em nossos corações. Irmãos, lugar de um povo de fé misturada. Assim era a cidade de Samaria, e nela fomos contextualizados em nossa última mensagem, quando começamos a discorrer sobre o tema Cuidado com os mágicos da fé. Nós encontramos em Samaria um povo sem discernimento, sem a capacidade de fazer uma correta avaliação em termos espirituais. Nós encontramos em Samaria um povo marcado pelo sincretismo, que é a junção e a adaptação de diferentes crenças para se estabelecer uma posição religiosa. Então, esse ambiente de Samaria era um ambiente sobremodo propício para um mágico chamado Simão, um ilusionista, enganar as pessoas, vendendo a imagem de que ele era poderoso para realizar feitos extraordinários, feitos sobrenaturais. Seus truques eram executados com tanta maestria que a execução dos mesmos era atribuída como sendo a mais clara manifestação do poder de Deus entre os homens, ao ponto de as multidões considerarem como sendo o grande poder de Deus sobre a vida de Simão. Nós observamos na última mensagem que, a exemplo de Samaria, um lugar de povo de raça misturada e de fé misturada, se ali tínhamos um ambiente sobremodo propício para o engano, semelhantemente temos o nosso território, o território do Brasil, porque temos um povo de uma fé misturada, o que faz então deste povo uma presa fácil para os mágicos da fé que estão por aí, em muitas esquinas, em algumas mega igrejas, fazendo grandes ajuntamentos e uma promoção que o evangelho não traduz de oferta a pecadores. São homens que estão cercados de grande multidão, a exemplo daquela que cercava Simão e ficava na expectativa dos seus grandes feitos, de suas grandes realizações. A esses homens de hoje em dia são atribuídas a eles grandes feitos que não podem olhar para outra fonte a não ser Deus. É Deus que usa esses homens, conclamam as multidões. Eles são exaltados, são reputados como uma espécie de semideus, como se fossem heróis da fé. São chamados de homens de Deus, não no mesmo patamar que outros servos estão, mas acima, porque eles viveriam uma dinâmica de fé que se eleva sobremaneira àquela dinâmica de fé que os servos da congregação exercem. Nós temos da parte desses curas, que na verdade podem ser atribuídas falsas. Nós temos falsas revelações em nome de Deus. Quando Deus não está falando nada a ele é atribuída essas revelações. Esses mágicos da fé mudam certas nomenclaturas para atrair pessoas. Não é um culto, é show, é o show da fé, é a concentração de milagres, venha buscar a sua vitória, venha buscar a sua bênção. São cultos com nomenclaturas diferentes, tendo como ênfase a fé, milagres e sinais outros. Diríamos que as reuniões por eles produzidas são verdadeiros espetáculos, por isso são chamados não de cultos, mas de show e de concentração que gira em torno de um homem
que é denominado a exemplo de Simão como sendo grande. Nós vamos voltar ao texto, se você está aí com a sua Bíblia aberta, e nós vamos considerar a continuidade desse relato que envolve Simão, esse mágico da fé, que traduz muito do que temos hoje em dia no contexto evangélico, no contexto principalmente neopentecostal. O texto destaca no versículo 4 que ali estava Filipe em Samaria. Era a cidade onde Simão havia estabelecido a sua fama. Simão estava em Samaria, cidade em que ele havia arrecadado grande público, cidade em que ele estava iludindo desde cedo muitas pessoas, e Filipe chega naquele lugar. De acordo com o versículo 5, Filipe anunciava a Jesus Cristo aos habitantes daquela cidade. E olhe para o versículo 6, afirma que as multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia. O texto destaca que Filipe pregava e as multidões estavam extasiadas diante do discurso que ele promulgava. As multidões estavam atentas, a ideia aqui é de estarem boquiabertos com a ministração da palavra pelos lábios de Filipe. Agora, será que era somente por causa da pregação de Filipe que as multidões estavam assim, extasiadas, atentas, boquiabertas? A resposta é não. As multidões estavam assim porque a pregação de Filipe era acompanhada de sinais. Na verdade, Filipe provocou um grande alvoroço naquela cidade, se tornou uma concorrência para Simão, o ilusionista. Lembre-se que, seguindo a dinâmica da continuidade apostólica, como vimos na mensagem anterior, que dá continuidade ao ministério de Jesus, a comunidade apostólica dá continuidade ao ministério de Jesus para o estabelecimento então da igreja, a pregação de Filipe fora acompanhada de sinais que confirmavam a presença de Deus, que confirmavam a origem da mensagem que estava sendo pregada. Por isso, Deus abençoou aqueles servos com sinais que ratificavam a sua presença, o seu poder e, sobretudo, a mensagem que era ministrada. Deus, então, autorizou aquela mensagem, de modo que deu sinais para ratificá-la, e temos espíritos imundos de muitos possessos saindo, gritando em alta voz nesse contexto. E o texto ainda acrescenta que muitos paralíticos e coxos foram curados. Lembre-se que, como vimos na mensagem anterior, esses sinais tinham o propósito expresso de confirmar a mensagem em sua origem e manifestação de poder daquele que autorizou a mensagem. Agora observe o destaque que temos, que logo depois disso, no verso 8, diz que uma vez que as multidões atenderam unânimes à mensagem, uma vez que depositaram crença, fé, eles foram marcados por uma grande alegria. A cidade foi tomada pela alegria. E agora não mais uma alegria advinda do entretenimento promovido por Simão e suas mágicas, mas uma alegria verdadeira promovida pela ação do Espírito Santo, que convence pecadores do pecado, da justiça e do juízo vindouro. E quando o pecador tem esta perspectiva, ele é envolvido em um senso de prazer exultante no íntimo do seu ser, que ele vai expressar alegria. Ele expressará para aqueles que estão à sua volta alegria. Oh, quantos, a exemplo dos samaritanos, nesse contexto, vivem uma alegria enganosa, numa alegria que se origina de fontes terrenas e não celestiais. Pessoas que desfrutam de gotas ou migalhas que caem da mesa no que diz respeito à alegria, e ainda não têm o privilégio de desfrutar da suprema fonte ou do banquete da verdadeira alegria, que não está no entretenimento, não está em conquistas pessoais, mas a verdadeira alegria está em conhecer o Evangelho e ter o privilégio de se relacionar corretamente com Deus através de Jesus Cristo. Por mais que Simão fosse um excelente ilusionista, os seus sinais não podiam se comparar aos sinais que Deus fazia por meio de Filipe. Pelo que o povo estava agora cativo à pregação e aos sinais que Filipe fazia. Então passe o olho aí no versículo 12,
diz que quando eles deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, eles iam sendo batizados, assim homem como também mulheres. Qual é o conteúdo da mensagem de Simão, ou a mensagem de Filipe? O conteúdo da mensagem de Filipe era o reino de Deus, o nome de Jesus Cristo. E qual era a resposta desses que, ouvindo a mensagem, eram impactados? A resposta era uma conversão. Afinal de contas, o batismo é, pois, uma expressão externa de uma crença interna, uma transformação no interior. Uma conversão a Jesus Cristo. Essas pessoas eram batizadas, tanto homens como mulheres. O que temos aqui é que o evangelho ministrado, que segundo Lucas destaca, se refere ao nome de Jesus Cristo, e esse evangelho alcançou essas pessoas, e alcançou produzindo libertação àqueles que estavam iludidos, àqueles que estavam enganados. Deus, em sua soberania e sabedoria, proveu que os sinais realizados por Filipe sobrepujassem aqueles que eram feitos por Simão em caráter de ilusionismo. Então, os sinais que Filipe realizava traduziam o poder de Deus que excedia em muito aquilo que Simão fazia. Semelhantemente, a alegria traduzida pela mensagem ministrada por Filipe excedia em muito a alegria oriunda do entretenimento promovido por Simão e outras fontes de alegria quaisquer. Eu escrevi uma canção traduzida aqui em termos de versinhos. Você já ouviu aquela música que diz: Mandacaru quando florar na seca? Já ouviu, né? Eu escrevi uma música e um versinho dizendo: Mandacaru quando flora na seca é um sinal que a chuva chegou no sertão, trazendo vida, esperança de farta mesa. O nordestino logo corre para fazer a plantação. Mas não compara com a alegria que o evangelho, ministrado em sua essência, alcança o pecador. Dá a ele nova vida, expectativa de um dia habitar com o Salvador. Não tem comparação a alegria do evangelho com outra alegria traduzida, advinda de quaisquer outra fonte que se estabeleça como sendo deste mundo. Essas pessoas agora estavam desfrutando de verdadeira alegria, mas não só. Essas pessoas estavam agora desfrutando de verdadeira libertação. Eu diria que quem teve esse privilégio de ter tido os seus olhos abertos, sabem o que isso significa. O privilégio de ter os olhos abertos para contemplar a vida de ilusão que vivia. E quantas ilusões e quantos entretenimentos a nós propostos nos limitavam para vivermos a verdadeira essência da alegria. Nos limitavam para viver a verdadeira essência de liberdade. E o que temos é que o engano da ilusão que esse mundo traduz dá ao pecador a falsa sensação de que ele é feliz, de que ele é livre. De modo que quando ministramos o evangelho a alguns, a conclusão que chegam é: eu não preciso disso. Na verdade, se eu for ser um crente, seguir o evangelho, eu terei que deixar de beber, deixar de fumar, deixar de ir para farra, deixar disso, daquilo, outro. E as pessoas pressupõem que nestas coisas ou em suas práticas está a verdadeira alegria. Elas dizem que são libertas e nos atribuem escravidão porque nós deixamos de fazer essas coisas e com uma Bíblia debaixo do braço caminhamos para a igreja. E elas olham para nós e o senso que tem é de que somos fruto de uma lavagem cerebral. Você foi enganado por mim ou outro pastor. De modo que eu tirei ou outros tiraram de você a perspectiva de viver de forma livre nesse mundo. E o que é a liberdade para eles é poder fazer tudo isso. Isso é alegria, isso é aproveitar a vida. As pessoas vivem o engano traduzido da ilusão aplicada às suas vidas. Elas não sabem a ilusão que estão vivendo, como na verdade não passam de marionetes escravas, dependentes de um sistema que se traduz como sendo oposição ao que é a vontade de Deus. Um sistema alimentado pelo seu governante. Afinal de contas, a Bíblia diz que Satanás é o Deus deste
século. Ele é o príncipe deste mundo. Ele então orquestra os seus planos tendo em vista manter o homem debaixo do seu governo, dando a ele uma falsa impressão de alegria e de libertação. Mas privilégio tem aqueles que conhecem Jesus, de terem a venda de seus olhos tiradas. É interessante que há em nós um senso comum de quando nossos olhos são abertos, de pensarmos e dizermos aos outros: por que eu não conheci isso antes? Por que eu não entreguei minha vida a Jesus antes? Por que eu perdi tanto tempo? Talvez você tenha sido evangelizado, ministrado segundo a palavra do Senhor, e no seu coração há o engano traduzido pelo Deus deste século, que Paulo diz em 2 Coríntios 4, verso 4, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não creiam, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho. Satanás cega as pessoas. E quando você é ministrado, é evangelizado, o sentimento que lhe ocorre ao coração é: você está doido? Eu deixar de fazer isso e aquilo outro para ir, esse negócio de Jesus, esse negócio de Bíblia, esse negócio de igreja. Eu quero aproveitar a vida. Uma vez, evangelizando um jovem, ele disse: talvez eu vou para a igreja um dia, quando eu for velho, porque eu terei aproveitado a minha vida. Qual era o sentimento ou o senso que ele tinha? É de que estar na igreja é desperdiçar a vida. Ele não tem noção e conhecimento quanto ao engano que está envolvido, e assim eram as pessoas em Samaria, vivendo uma ilusão, mas pressupondo que tinham o que era suficiente para viverem no mundo. Sabe, irmãos, um dia eu já fui iludido pelas coisas do mundo. Um dia, à semelhança de muitos aqui, eu já vivi encantado pelos prazeres dessa vida. Hoje eu considero as palavras de João como fazendo total sentido. João disse: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, porque se alguém amar o mundo, o amor de Deus não está nele. Porque a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, isso passa. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Um dia eu estava totalmente rendido às ilusões que esse mundo traduzia. E eu pressupunha que gozava de plena felicidade e satisfação. O máximo de prazer, com o mínimo de sofrimento, era o hedonismo que regia os meus passos, era a inclinação do meu coração, e assim o é para a vida de muitas pessoas. Não é muito diferente daqueles que hoje estão vivendo à luz dos seus próprios prazeres, não considerando que estão, na verdade, iludidos, porque vivendo algo que contraria o que é a vontade do Senhor. Alguns estão vivendo na ilusão dos prazeres deste mundo, mas há outros que pressupõem que, por não viverem nesses prazeres declarados, como sendo contrários à moralidade, eles presumem que estão muito bem. Uma classe específica eu destaco: a classe dos religiosos. Daqueles que eu digo são zelosos, mas que o zelo deles é desprovido de entendimento das Escrituras e da vontade do Senhor. São pessoas que estão vendidas, rendidas a uma mensagem de um escopo totalmente envolvido à ilusão. São pessoas que foram iludidas, seja de berço por meio da herança familiar, ou seja, uma mensagem cujo conteúdo é corrompido, é adulterado. Elas então receberam uma falsa perspectiva quanto à eternidade e quanto ao relacionamento com Deus. Nessa classe, tantos estão inseridos. São semelhantes àqueles de quem Paulo escreve, Romanos capítulo 10, versos de 1 a 3. Paulo disse: irmãos, o desejo do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles é para que sejam salvos, pois dou-lhes testemunho de que eles têm zelo por Deus, não porém com entendimento, porquanto, desconhecendo a justiça de Deus, se sujeitaram à sua própria justiça. Essas pessoas desconsideraram o plano estabelecido de Deus para fazerem seus próprios caminhos. Os caminhos das religiões são assim, estabelecidos por homens, sem fundamento divino, sem fundamento bíblico, escriturístico. E quantas pessoas estão iludidas em sua religiosidade? Eu mesmo já fui assim. Já fui religioso. Eu recebi uma herança de meus pais, que foi passando de geração a geração, e ainda tem alguns que hoje conclamam, dizendo: eu nunca vou sair dessa religião, afinal de contas o meu tataravô era dessa religião.
E então meu tatá também era, e meu tatá, meu bisa, meu avô, meu pai, e agora eu. Ilusão. Pressupõe que somente pertencer a uma religião traduz um relacionamento correto para com Deus. E quantas pessoas estão iludidas? Elas olham para o sistema que as rege e atribuem a ele status de perfeição, de completude, de fundamentado. Mas não foi submetido ao crivo das Escrituras. Traduz limitação. Eu fico lembrando do legalismo religioso que muitos vivem e fico olhando para Paulo. Você considere como Paulo vivia. Ele mesmo diz, eu persegui os cristãos. Ele diz em Gálatas capítulo 1, verso 17 e seguintes, ele diz, faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado, eu não aprendi nem recebi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo, porque vós mesmos sabeis qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me em muito aos jovens da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Até o dia em que Jesus Cristo se revelou a ele. E Paulo diz que quando Cristo se revelou a ele, sem detença, ele não foi a Jerusalém consultar os que já eram apóstolos antes dele. Ele obedeceu ao Senhor e foi pregar na região de Damasco, foi ministrar o evangelho, porque ele foi impactado pela mensagem que o libertou de um sistema que se limitava a uma ilusão. E ele o fazia com afinco, perseguindo os cristãos, prendendo, participou ativamente da morte de Estevão. Mas ele o fazia em sua ignorância, na ilusão religiosa que vivia. E quantos fazem isso? Quantas vezes eu esculhambei com os crentes? Os crentes vão para o céu? Só se for da boca de uma onça, comedor de farinha e rapadura, vem dizer que vai para o céu, fez isso, e agora vem dizer que é salvo, que é santo. Só se for mesmo. Eu mesmo disse isso. Fruto da minha ignorância, da ilusão religiosa em que vivi, até o dia que o evangelho alcançou o meu coração. E esse evangelho abriu os meus olhos para a ilusão que eu vivia. Os prazeres que outrora regiam os meus passos, quando naquele dia a palavra do Senhor falou o meu coração, quando eu cheguei diante daquele espelho, era um domingo à tarde, e eu tinha sido ministrado, e olhando naquele espelho, peguei aquele brinco na minha orelha, tirei, já usei um brinco sim, é estranho, né? Tirei aquele brinco e disse, Senhor, eu quero que a minha vida seja do Senhor. À noite eu estava na igreja, e o pregador disse, alguém deseja entregar a sua vida a Jesus. Eu já tinha feito isso no domingo à tarde. Eu perguntei para o meu primo, eu preciso levantar a mão? E ele disse, levante para as pessoas saberem. Aí eu levantei a mão. Mas quando eu levantei a mão, num raio de poucos segundos, eu disse, mas que besteira danada foi essa que eu fiz? E eu fui baixando e disse, eita miséria. Porque no meu pensamento, eu não vou conseguir. Eu não vou deixar esse mundo de prazeres que eu vivo. É porque eu pensava que era a minha força, o meu poder, o meu querer. Mas o Evangelho liberta-nos, de uma vez por todas, pelo Espírito Santo, nos fazendo morrer dia a dia em nossa natureza terrena, de modo que o pecado não tem mais domínio sobre o nosso corpo mortal, de modo que já não somos escravos das consequências impostas advindas do pecado. Isso aconteceu então na cidade de Samaria. As multidões antes cativas às ilusões de Simão e agora estão rendidas à mensagem do evangelho que Filipe estava ministrando. O texto destaca que eles faziam publicamente a sua confissão. Eles eram batizados, tanto homens quanto mulheres. Isso era uma expressão de profissão pública de fé. Era uma identificação com o Jesus Cristo que estava sendo pregado e eles respondendo em fé e obediência. Então, a partir dali, toda mistura de fé estava ficando para trás. A cidade marcada pela alegria,
marcada pela libertação. Uma nova fé, uma nova vida, novos valores, e somente Cristo era enaltecido e não homens. A visão deles agora estaria no reino de Deus, não mais nas coisas desse mundo. Paulo descreve essa realidade, escrevendo aos Colossenses, quando ele diz, no capítulo 3, versos de 1 e seguintes, ele diz: portanto, se fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas lá do alto, pensai nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestos com Ele em glória. Paulo está descrevendo a nova realidade que envolve o cristão, quando responde em fé e obediência à mensagem do Evangelho. Essa é uma alegria bem distinta daquela que Simão promovia com suas ilusões. Triste é ver aqueles que seguem os mágicos da fé. Triste é contemplar a alegria deles como não sendo referenciada na obra de Jesus Cristo, mas naquilo que lhes é palpável, naquilo que é conquistado por seu esforço, por uma mensagem positivista, uma mensagem que enaltece o ego do ser humano e não o conduz a ser cativo em Jesus Cristo. Nesses espetáculos das reuniões dos mágicos da fé, nós temos pessoas que vibram diante dos milagres. Mas se você perguntar a um deles para onde vão quando deixarem essa vida, há muitos que não sabem responder. Na última igreja que estive pastoreando, a igreja, ou essas igrejas são bem fortes lá naquele lugar. Mas quantos mês após mês recebemos em nossa igreja dizendo, nós queremos congregar aqui. E então todos eu conduzia ao escritório e para conversar e saber e verificar os fundamentos da fé, e eu fazia uma pergunta básica: se você morrer hoje, para onde você vai? E eu recebi pessoas já batizadas, pessoas que eram obreiras, que estavam nessas igrejas há tempos: para onde você vai quando morrer? E a maioria das respostas era: eu não sei. É que essas pessoas não são ministradas no Evangelho quanto à esperança da vida eterna. São ministradas antes naquilo que lhes satisfaz, que lhes dá prazer hoje. É o senso de ser rico, de alcançar, de conquistar. Eu fico lembrando, olhando para essas pessoas cuja alegria está somente naquilo que alcançam à luz dos seus olhos, sem uma perspectiva de fé. E considerando o quanto esta alegria é efêmera, é passageira, é sem sentido. Eu lembro de Jesus enviando aqueles 70 discípulos para pregar o Evangelho. Eles saem e ministram a palavra do Senhor e eles voltam vibrando com uma alegria fantástica. Por quê? Porque eles viram um espetáculo. Semelhante ao que esses mágicos da fé hoje promovem. As pessoas vibram num culto porque a maior parte do culto foi uma entrevista ao demônio. As pessoas viram o demônio cair de joelhos, a autoridade, todo o show feito. Eita, que culto maravilhoso! Mesmo que não tenha tido pregação das Escrituras, as pessoas querem algo que mexam com o seu sentimentalismo, com suas emoções. Não tem pregação. O demônio toma o lugar do culto. Deus deixa de ser adorado, a palavra ministrada, para uma entrevista com o demônio. Então esses discípulos voltam depois de pregarem e eles vão dar um relatório a Jesus, munidos de uma alegria exultante. Eles estavam felizes, a razão da felicidade deles estava em que eles viram demônios se submeterem à autoridade do nome de Jesus. Jesus, os demônios se nos submetem. E Jesus disse: cara, vocês conseguiram, usaram o poder da fé para trazer à existência o poder de Deus. Foi isso? Jesus diz para eles: é por isso que vocês estão alegres? Porque os demônios se submetem a vocês? De fato, eu via Satanás caindo, a frustração do seu reino, o avanço do Evangelho traduz prejuízo a ele. Eu via Satanás caindo, mas é por isso que vocês estão alegres? Exultai antes, não porque os demônios se submetem a vós, mas porque o vosso nome está arrolado no reino dos céus. Qual é a sua fonte de alegria? As igrejas estão promovendo: venha e venha conquistar os seus sonhos. E as pessoas focam nos seus sonhos e anseios, fazendo disto fontes para a sua alegria. Jesus disse: se alegrem porque o vosso nome está no livro da vida.
o vosso nome está arrolado nos céus. Jesus traz os discípulos para a realidade. Eu diria que Jesus joga um balde de água fria nos discípulos, dizendo: não obstante alegrai-vos, não porque os demônios se submetem a vocês, mas porque o vosso nome está arrolado nos céus. Jesus está cortando algo que hoje é muito comum em certas denominações. É fazer de certas realizações fonte de alegria ao ponto de atribuir à salvação status de secundária. Salvação está em segundo lugar. Esse negócio de ir morar no céu, não, o importante é você viver bem na terra. Oh, atente para algo que é tão claro como a mais límpida água. Esses mágicos da fé não estão interessados na salvação da alma das pessoas. Não são igrejas, são empresas. Não é um serviço para Deus, é antes uma empresa para alimentar um sistema marcado pelo egoísmo e ilusão vendida às pessoas. E um sistema que dá muito dinheiro. Esses mágicos da fé não cogitam reuniões sem esses espetáculos, porque sabem que é isso que dá dinheiro, é isso que ilude as pessoas e é isso que traduz a alegria para as pessoas. As pessoas vibram, as pessoas choram, elas ficam encantadas e cada vez mais convencidas de que têm diante de seus olhos a manifestação do poder de Deus de forma encarnada em alguém que é um grande homem de Deus. As pessoas são desafiadas a contarem os seus supostos milagres dessas reuniões. Chegam, eu cheguei com dor de cabeça, cheguei com uma dor ali e acolá, estava com um caroço aqui e ali e coisa e tal. Relatam também aspectos de prosperidade financeira depois de um voto feito, depois de um sacrifício que foi realizado. Mas nos seus testemunhos não se ouve o conteúdo dizendo: eu estava caminhando para o inferno. E Jesus abriu os meus olhos, me salvou dos meus pecados. Hoje eu reconheço Deus, a Ele sirvo e estou na expectativa de me encontrar com Ele para a eternidade. Esse tipo de conteúdo você não vai ouvir nos testemunhos dessas igrejas. Por quê? Porque a visão está aqui. Os mágicos da fé não traduzem esperança e expectativa na eternidade. A natureza da salvação que eles pregam é limitada ao âmbito dessa vida. Esses templos estão lotados de pessoas em busca de alegria, em busca de libertação, mas a libertação não do pecado, mas de um vício. Estão em busca da alegria, não a alegria que emana de Deus, mas da alegria daquilo que podem conquistar nesse mundo. Talvez você está nos visitando essa noite e é alguém que tem sido consumido por uma tristeza profunda no seu coração. Talvez uma tristeza que insiste em permanecer. Talvez você é alguém frustrado diante das lutas que ao longo da vida você tem enfrentado. E talvez você aceitou o convite para estar aqui, ou mesmo você veio de boa vontade sozinho, na expectativa de encontrar uma resposta para a tristeza do seu coração. Algo que preencha o vazio que parece ser impreenchível. Algo que amenize esse senso de que falta algo no seu viver. Talvez você chegou aqui assim. Em outra denominação ou outras denominações, seria fácil resolver o seu problema. Você que chegou aqui essa noite. Você que está com uma luta grande no seu casamento. Eita, que batalha. Você que está com dificuldade de pagar as suas contas. Você que tem um sonho antigo que você enterrou, essa noite Deus desenterra, essa noite Deus realiza. Olha, creia na promessa, tua casa toda se renderá ao Senhor, e por aí vai. E isso enche o teu coração, e eu queria fazer isso. É tentador fazer isso para um mágico da fé. Eu preciso dizer a você que você não encontrará consolo maior do que entender a sua necessidade de se render a Jesus Cristo como o Senhor e Salvador da sua vida.
de que as suas lutas do tempo presente, quando você se entrega a Jesus Cristo, elas são reputadas como sendo ínfimas, e você vai entender o que Paulo diz em Romanos 8,18. Para mim eu tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não se dão a comparar com a glória que ainda há de ser revelada em nós. Você entenderá as palavras de Paulo em 2 Coríntios 4, a partir do verso 16. Ele disse, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Essa é a perspectiva que o Evangelho traduz. O Evangelho traduz uma felicidade que nenhuma outra fonte deste mundo pode lhe oferecer. O Evangelho diz que a sua alegria não está na restauração do seu casamento, não está na aquisição de um carro, não está na aquisição de um terreno ou de uma casa, não está na cura de um câncer, não está na salvação da família. A sua alegria está nele, em Cristo, e ele é suficiente. E todas as demais coisas, segundo o propósito do Senhor, ele acrescenta. Mas ele é a razão, ele é o centro, Cristo Jesus. Então eu quero dizer a você que por meio de uma palestra motivacional, você poderia sair de uma dessas denominações dos mágicos da fé, se sentindo tão mais leve. Eu gosto de ir para a igreja dos crentes, aquelas músicas, aquelas pregações, chega eu saio mais leve, eu quero que você saia mais pesado. Se a sua perspectiva está nesse mundo. Mas se você compreender o Evangelho, o que é preciso para isso? Um milagre. É Deus abrir o seu entendimento. Se você entender o Evangelho, você vai sair mais leve, não por palestra motivacional, mas por ver em Cristo a suprema fonte da sua alegria, a razão da sua vida e a esperança da vida eterna. Deus está falando ao seu coração acerca da salvação da sua alma. Há pessoas famosas que vivem somente de iludir as pessoas. Para esses mágicos da fé, Deus não possui uma vontade soberana, antes ele é condicionado ao que esses poderosos estabelecem. Fazem de Deus um simples gênio da lâmpada mágica que podem esfregar e realizar os pedidos que quiserem e terão a sua petição atendida. E as pessoas seguem esses mágicos da fé, vibrando, fazendo questão de darem seu testemunho e passarem para outras pessoas uma ilusão. Porque entenderam que a vida abundante dá-se pelo que eu tenho de bem-estar nesse mundo e nada tem a ver com a eternidade. Quanta ilusão! E as multidões seguindo esse engano. Considere que nenhum milagre efetuado na dimensão da esfera dessa vida pode ser comparado ao milagre da salvação em Jesus Cristo. Nenhum. Um diácono de uma das igrejas que eu pastorei estava à porta, e então alguém ia passando na rua e chegou lá e disse, ei, essa igreja aqui ressuscita morto? E então aquele irmão disse, não, a igreja não, mas Jesus ressuscita. Ele disse, pois é aqui que eu quero ficar. Então ele ficou, assistiu o culto, né? E depois levantou e disse, rapaz, e será que hoje não vai ter ressurreição de morto, não? E então o diácono disse, mas você não viu? E ele disse, onde? Você não viu as pessoas que levantaram a mão entregando suas vidas a Jesus? Diz, não, eu estou falando de levantar do caixão, de cura, de poder, essa igreja aqui é muito fria. Alguém influenciado pelos mágicos da fé. Eu questiono, caminhando para concluir por causa do nosso tempo. Por acaso os milagres que Jesus realizou, eles ganharam status de maior eficácia na aplicação da salvação? Em Mateus capítulo 11, verso 21, Jesus disse, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidom fossem feitos os milagres que em ti são realizados, já há muito eles tinham se arrependido com pano de saco e cinzas. Jesus realizou muitos sinais, mas as pessoas não se arrependeram de seus pecados, porque não são sinais que efetuam salvação, mas a fé genuína em Cristo Jesus. Claro que Deus faz milagres, Ele é poderoso para isso. Eu já vivi o milagre da salvação,
Já vivi um milagre de Deus curar o meu filho. Deus é poderoso para fazer isso, mas nenhum milagre pode sobrepujar a salvação em Cristo Jesus. O que as pessoas precisam ouvir antes é entenderem a sua condição diante de Deus como pecadores. E então considerarem que Cristo Jesus morreu em seu lugar. Sabe, eu costumava dizer antes, procure uma igreja mais próximo de sua casa. Com o tempo, vendo o engano e principalmente os mágicos da fé, eu passei a considerar ou reconsiderar esta minha afirmativa. E eu mudei ela para dizer, procure uma igreja mais perto da Bíblia. Procure uma igreja compromissada com a essência genuína do Evangelho. Procure uma igreja que está interessada não no que você pode oferecer, mas na salvação de sua alma, para um correto relacionamento com Deus e para a glória dele. Não procure uma igreja mais perto de sua casa. Procure uma igreja mais perto da Bíblia. E cuidado com os mágicos da fé. Obrigado, Senhor, pela sua palavra. O que aconteceu em Samaria continua acontecendo hoje. Pessoas com uma fé misturada, propícias ao engano, presas fáceis dos mágicos da fé. Mas o que aconteceu em Samaria continua acontecendo hoje. Pessoas tendo os olhos abertos pela mensagem de Jesus Cristo e o anúncio do seu reino. Pecadores arrependidos, constrangidos, recebendo de Deus o perdão. Assim como houve alegria naquela cidade, ainda há alegria em cada noite em que a sua palavra pregada traduz-se frutos de salvação. A Bíblia diz que há festa no céu e também há alegria entre nós, Senhor, quando vemos um pecador dizer, eu entendi essa pregação e eu entrego minha vida a Jesus Cristo para ser dele, para viver para a glória dele. Eu entendi que Jesus Cristo morreu pelos meus pecados. Que júbilo há em nosso coração. Estaria, Senhor, o teu Espírito convencendo alguém esta noite, como convenceu lá em Samaria, traduzindo alegria e libertação? Enquanto você continua orando, eu quero perguntar a alguém essa noite, que Deus trouxe a este recinto para ouvir esta pregação, e falou ao seu coração. Entregue sua vida a Jesus Cristo. Se há alguém que deseja entregar a sua vida a Jesus, deixando toda a ilusão deste mundo, convencida pelo Espírito Santo, faça um sinal com uma de suas mãos, onde você estiver, somente levante uma de suas mãos dizendo, eu estou entregando minha vida a Jesus, faça só um sinal com uma de suas mãos. Tem alguém que deseja entregar a sua vida a Cristo? Faça um sinal com uma de suas mãos. Tem alguém? Senhor, a sua palavra foi lida e explicada e ela jamais voltará para o Senhor vazia. Ela será cumprida naquilo que o Senhor a designou e nós te louvamos por isso. Agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe os amados irmãos, cada um dos nossos visitantes. Leve o nosso abraço, o nosso carinho e desejo que você volte em outra oportunidade. Tenham todos uma excelente semana na presença do Senhor. Uma boa